Olá, seja bem-vindo a mais um For Connections. Como você sabe, o For Connections é um programa de amigos que se relacionam e procuram viabilizar essa conexão a outras pessoas também, pois entendemos que Deus é um Deus relacional, um Pai relacional e que investe e acredita na relação entre amigos. E para o For Connections, chamamos sempre 4 amigos especiais, além de mim, mais 3 amigos, aliás. Quero começar convidando meu amigo Sérgio Elias, pastor Sérgio Elias, da de Connecticut, nos Estados Unidos. Olá, Sérgio, tudo bem por aí no norte? Olá, Silfarney, tudo bem, meu querido? Bom estar novamente aqui nesse bate-papo agradável, edificante com você e também com os nossos amigos Valmir e César Carvalho e com aqueles que estão acessando o For Connections de qualquer lugar do mundo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, que de alguma forma o conteúdo da nossa conversa seja positivo e abençoador para você, como tem sido para nós 4 aqui nessa roda de amigos. Também quero chamar para o papo meu amigo César Carvalho, nosso vizinho aqui de Jacarepaguá. Olá, César, tudo bem? É esse o Farney. Saúdo também o Valmir, o Sérgio e, de alguma forma, a todos nós que estamos sendo abençoados por esse bate-papo, por essa iniciativa de conversar usando a tecnologia para a gente tentar chegar mais longe. Quero convidar você que está assistindo, se não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Se puder, convide os seus amigos, dê o seu like, a sua curtida, compartilhe, comente. Seus comentários são muito importantes para nós, no norteamento da nossa conversa. Proponha temas, se você desejar. Então, estamos juntos aí. Vamos caminhar nessa direção aí. Eu quero chamar para o papo meu amigo Valmir Delgado, lá de Canelas, também dos Estados Unidos. Olá, Valmir, tudo bem, meu amigo? Olá, Silfarney, tudo bem contigo? Rapaz, querido, para você, para o César, para o Sérgio e para todos aqueles que estão nos assistindo. E vamos ter um bate-papo muito gostoso sobre algo que é muito difícil, realmente, mas é importantíssimo para que a gente tenha na nossa vida. Obrigado, Valmir. Repetindo o que o César já falou, quero insistir, você que está nos assistindo, ajude o nosso canal. Como? Você pode primeiro se inscrever na nossa página, se você não se inscrever ainda no canal For Connections, em português é 4 Connections, está vendo aí, não é isso? Você se inscreva lá, seja um fiel companheiro dessa conexão. Você pode também, se você gostar do nosso vídeo, curtir, dar o seu like, acionar lá o sininho para que você possa receber nossos avisos de novos vídeos que surgirem. O tema de hoje é cuide de ti mesmo. A gente quer pensar um pouco sobre o cuidado que o pastor tem que ter consigo mesmo, né? A gente quer pensar sobre o quanto isso é importante e necessário. Eu quero buscar como base, primeiro, o que Paulo recomenda ao seu filho na fé, Timóteo. Nós sabemos que Paulo tinha em Timóteo o seu sucessor, não é isso? Um jovem líder. E no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 16, inicia exatamente com essa frase que Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Depois Paulo segue falando do cuidado da doutrina, de perseverar na disciplina espiritual, e depois ele encerra dizendo: porque fazendo isto, te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Nós entendemos que o ser humano é integral. Nós somos espírito, alma e corpo, como o próprio apóstolo Paulo declara na sua carta aos Colossenses. Se somos espírito, alma e corpo, logo nós não podemos achar que há uma divisão da estrutura que somos. Nós somos tudo isso. Então, nós precisamos entender que, além de cuidar da nossa vida espiritual, é muito importante cuidar de si mesmo, incluindo as suas emoções. E nós temos percebido, nesses últimos dias, um impacto muito grande entre pastores e líderes que não estão cuidando das suas emoções. Eu creio que a maior referência para nós é o próprio Cristo. No episódio do Getsemane, da oração do Getsemane, nós percebemos que o Cristo enfrenta o que nós poderíamos chamar hoje de um episódio depressivo. Não que ele fosse depressivo, mas aquele episódio aponta para um episódio depressivo. Há uma angústia tão grande do Cristo que ele chega a suar gotas de sangue. E quais as ações que Cristo toma naquele momento? Primeiro, ele vai para um lugar conhecido de oração, que era o Jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras. Depois, ele leva os seus amigos com ele. E não só leva os seus amigos, como convida 3 amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e é bem honesto para eles quando diz: a minha alma está angustiada até a morte, fiquem comigo e vigiai comigo. Então, essa atitude do Cristo, do Jesus Nazaré também sendo humano, buscando nos amigos um acompanhamento, é muito importante. Eu quero só encerrar o início dessa fala apontando para vocês uma matéria que saiu nesse mês de janeiro de 2020,
na revista Ultimato, uma matéria falando sobre suicídio de pastores. Olha o que ele fala aqui, o autor da matéria, ele diz algo bem interessante que vale a pena pensarmos. De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias e 70% dizem não ter um amigo próximo. A causa mais comum noticiada para o suicídio de pastores e líderes é a depressão associada a esgotamento físico e emocional, traições ministeriais, baixos salários e isolamento por falta de amigos. E essa é a proposta do Fórum Connection. Eu queria convidar inicialmente para o papo meu amigo Valmir Delgado, que é pastor, mas também exerce mestrado na área de terapia sistêmica familiar. Eu queria que a gente conversasse um pouco, Valmir, inicialmente sobre isso. Como comecei falando da questão dessa tricotomia espírito, alma e corpo, qual a importância de cuidar também da questão emocional na vida do pastor? Silvane, eu creio que não só na vida do pastor, mas na vida de qualquer cristão. Eu gostaria até de abrir um pouco mais o leque aqui. Muito bem. Que as pessoas entendam bem que nós não estamos apenas falando de autocuidado, de self-care, como se diz em inglês, né? Ou do cuidado de si mesmo apenas da pessoa, do pastor, mas de qualquer pessoa. Como você disse muito bem, nós somos... a forma como nós somos criados por Deus, nós somos criados de uma forma... somos espírito, somos alma e somos corpo. Eu, particularmente, eu chego a acreditar, tem um autor aqui, inclusive ele é autor ele é pastor de uma igreja aqui em Queens, em Nova York, o primeiro nome dele é Peter, eu estou tentando me lembrar do segundo nome dele, que ele escreveu um livro muito interessante, no qual a tese do livro dele ele chega a afirmar categoricamente que não temos como estar bem espiritualmente se não estivermos bem emocionalmente e até mesmo fisicamente. Eu não gostaria de dizer de uma forma radical que é impossível você estar bem espiritualmente, porque nós sabemos que algumas pessoas podem estar com algumas enfermidades no corpo, fisicamente, e estão bem com Deus. Mas a verdade é que essas três partes estão super interligadas. Eu acredito pessoalmente que tudo isso começa, seu Farner, com uma forma exacerbada de se ver a questão da espiritualidade, sabe? Algumas pessoas estão numa busca desenfreada de deixar de ser homem para ser espiritual, quando Deus ele fez o caminho inverso para trazer a salvação para nós. Ele se tornou homem. Não tem nada de errado em ser homem. Ser homem não significa que não somos espirituais. Faz parte da constituição do homem ele usar essa parte espiritual, usar a parte física e usar a parte emocional. E eu, nas minhas experiências que eu tenho tido, não só no aconselhamento na igreja, durante muitos anos, mas até mesmo no gabinete, atendendo na terapia, a gente tem visto isso, que às vezes até pastores, e eu atendo pastores na terapia, ou até mesmo cristãos, eles se focam muito no espiritual, achando que se estiverem bem espiritualmente, todo o resto da sua vida vai ser resolvido. E não é assim. Existem coisas na área emocional que precisam ser resolvidas emocionalmente, assim como coisas na área física precisam ser resolvidas de forma física. Deus pode operar, Deus pode fazer um milagre, Deus pode curar? Claro que pode. Assim como Deus cura uma enfermidade física, Deus pode curar uma enfermidade emocional. Mas assim como nós buscamos ajudas para a enfermidade física, devemos buscar também ajudas para enfermidades emocionais. E as enfermidades emocionais, elas podem sim afetar a nossa parte cognitiva, pode afetar o nosso desempenhar das nossas tarefas, pode afetar os nossos relacionamentos, não apenas com a família, com nós mesmos, mas inclusive com Deus. Então é muito importante cuidar de todas as três partes, da parte espiritual, da parte emocional e da parte física. Muito bem, Valmir, isso mesmo. No texto que eu li aqui da revista Ultimato, o autor cita que a causa mais comum noticiada para o suicídio de pastores e líderes é a depressão associada a esgotamento físico e emocional. Sérgio Elias, a parte do esgotamento físico, a gente sabe que, de fato, o trabalho ministerial, eu agradeço ao Valmir por ter ampliado, perdoe-me ter fechado demais em pastores, é lógico que a gente quer alcançar também quem não é pastores, mas, sem dúvida alguma, inicialmente pensamos muito nos pastores, mas eu quero que você que está me ouvindo, que também é um pastor, mas exerce uma liderança vocacionada na igreja, um líder leigo, né? Que tem um trabalho bivocacionado ou multivocacionado de trabalho na igreja, o certo é que o trabalho ministerial, seja de um pastor, de um líder local, mas muito de um pastor, ele envolve intensidade. Não tem como ter um trabalho ministerial sem ser intenso. E essa intensidade é necessária, nós entendemos assim.
Mas como encontrar o equilíbrio, Sérgio, para que não haja esse esgotamento físico junto com o emocional também no trabalho ministerial, já que o esgotamento físico, aliado ao emocional, pode produzir depressão e até mesmo suicídio algumas vezes? Olha, Silfane, César e Valmir, meus queridos, que estão aqui na sala conosco, né, participando, conectados, sem dúvida, você bateu, ao meu ver, na cabeça do prego, quando você afirma que o ministério cristão, por natureza, envolve alguma medida de intensidade. E isso me faz pensar no episódio onde o Senhor, ele havia entrado em Nazaré, foi rejeitado pelos seus conterrâneos, operou poucos milagres, e logo na sequência ele chamou os 12 e os enviou para pregarem, não é, pelas cidades, enfim, e deu-lhes poder para expulsar demônios, operar milagres e tal. Está no registro de Marcos, o evangelista, capítulo 6, a partir do verso 1. Eu estou sendo sucinto aqui, né, em função do tempo, mas depois de enviar os 12, o texto diz que eles retornam a Jesus, no verso 30 do capítulo 6 do evangelho de Marcos, e empolgados com os resultados, eles contam ao Senhor as maravilhas que aconteceram, os milagres que ocorreram, né, com essa nova experiência de serem instrumentos de Deus para alcançar a multidão. Só que isso, claro, envolveu prazer, satisfação, alegria de serem instrumentos do Senhor para abençoar o povo, mas envolveu também um desgaste físico, emocional, psicológico, que quando você começa a servir o povo, você se expõe. Você toca nas vísceras. Você e Valmir, que são terapeutas, sabem disso bem melhor do que eu. Quando você se encontra com a dor e com o sofrimento do próximo, você é exposto às purulências, às infecções emocionais, aos dramas da vida, abusos e violências, distorções. E isso, claro, volta para o servo, para aquele que se põe na posição de servir o sofredor, em forma de dor, de angústia, de sofrimento. Ser isento no ministério é impossível e nem é recomendável, ao meu ver. E isso, claro, cansa emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Por isso que quando eles retornam da empreitada missionária para a qual Jesus os havia enviado, eles voltam contando as façanhas do Espírito Santo através deles, mas eles ouvem do mestre um convite interessante, no verso 31. Jesus disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo sequer para comer. O ministério cristão, seja um indivíduo, o homem ou a mulher, um pastor, um pregador, um missionário, um mestre, um professor, seja qual for a capacidade em que Deus coloca alguém para servi-lo no ministério, esse serviço vai provocar desgaste, intensidade. Você usou a palavra intensidade. Agora, você falou também de equilíbrio, e o mestre parece que nos aponta esse caminho do equilíbrio. Percebendo a empolgação dos que serviam, eu acho que se dependesse dos apóstolos, eles voltariam, porque estava tão bom expulsar demônio, pregar, ver milagres. Eles viam o mestre fazer isso, mas agora era a vez deles serem os instrumentos para fazer o que o mestre vinha fazendo diante deles. Se dependesse deles, eles nem comeriam. O texto diz que alguns sequer tinham tempo para comer. A comida perdeu a relevância quando você se encontra com a dor do povo e você tem como ferramenta o poder de Deus para abençoar o povo. Mas o mestre deu o pause, né? Sinal de stop. Espera aí, gente, está muito bom, vocês estão empolgados, mas vem cá, vamos descansar um pouco, vamos repousar um pouco. Tem muita coisa para ser feita. Eu acho que aqui é até uma indicação de uma espécie de self-care, de cuidado por parte de Jesus com relação aos seus discípulos. É intenso, é desgastante, mas há que se ter cuidado para que a gente não queira fazer mais do que o mestre, né? Até o mestre apontou para a importância do repouso e do cuidado pessoal. Com certeza, mestre Sérgio, é isso aí. Encontrar esse equilíbrio não é fácil, mas precisamos buscar em Deus sabedoria, né? Porque o trabalho é intenso, mas é importante que cuidemos também do descanso, né? César, você é um dos caras do grupo aqui, talvez um dos que eu mais repute, eu amo todos aqui, mas o teu trabalho de criar vínculos é algo que nós três sabemos disso, eu, Valmir e Sérgio, como você é um cara dedicado a relacionamentos, quero citar aqui em honra a você, um momento que o Valmir esteve enfermo, né, uma vez passando um problema sério,
Você largou tudo no Brasil, foi lá para os Estados Unidos só para estar com o Valmir, perto dele, ajudando o amigo. Quantas vezes ser aliado ao Sérgio, comigo mesmo, caramba, nossa história fala de muito relacionamento, de você estar acolhendo, amparando, e a gente percebe em você esse dom catalisador de unir pessoas e aproximar. E uma das propostas que o autor da matéria da Ultimato de janeiro de 2020 diz sobre depressão é que uma das prováveis causas seja o isolamento por falta de amigos. Nós citamos o exemplo do Cristo no Getsemane, que cercou de seus melhores amigos, pediu que vigiassem por ele. Quando Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, que é um capítulo lindo, ao final da vida de um herói, ele fala para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, traz-me Marcos, que me é muito precioso no ministério. Ele fala, Ciclano, Beltrano me abandonaram, me deixaram sozinhos. Então, você percebe Paulo pedindo os seus amigos perto. Então, vamos falar um pouco sobre isso, César. Como que vínculos saudáveis, amizades reais, podem nos ajudar a enfrentar o mal terrível da melancolia, da depressão e da frustração. Vamos lá, Silfarne. Nesse sentido, eu queria só pontuar e pensar algumas coisas do universo daquilo que já estamos falando, das coisas que já estamos conversando, e dentro disso, expressar um certo entendimento, porque tanto você quanto o Sérgio falaram de intensidade ministerial, e eu vejo que muito desse adoecimento que as pessoas propõem, que as pessoas de alguma forma estão vivendo, essas dificuldades que as pessoas estão vivendo, tem a ver com um olhar, para mim, equivocado da intensidade que Jesus ofereceu no seu tempo ministerial, né? Todos nós sabemos que Jesus teve 3 anos efetivos de ministério. E cada um de nós aqui, se não já chegou em 30 anos de ministério, estamos muito próximos disso. Então, para mim, há uma diferença muito grande em alguém que sabe que tem um prazo curto para começar e finalizar a sua vocação, para alguém que não tem essa noção de término, de finalização. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa da intensidade. Há muita gente adoecendo por conta de uma percepção equivocada sobre a vida. Há muita coisa ruim acontecendo no ambiente ministerial, porque há uma sanha por protagonismo muito grande, há uma corrida por protagonismo. Talvez nós que fomos tão impressionados com essa onda de protagonistas da vida, eu posso citar Mandela, posso citar Gandhi, posso citar outros grandes protagonistas, Martin Luther King Jr. e tantos outros protagonistas. A gente talvez encare essa turma e fala assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para me tornar relevante. E essa busca de relevância, talvez no modelo que a sociedade que vivemos impõe, tem sido uma forma de adoecimento, porque as pessoas vão se comparando, e nessas comparações há muita dor, muita tragédia, muito sofrimento. Mas, voltando ao que você falou, eu vou resumir aquilo que eu entendo na minha própria vida. Eu não conseguiria viver a minha vida de maneira diferente do que eu vivo no que diz respeito aos meus amigos. Eu não, embora existam momentos em que a gente, de fato, possa querer e tem até que estar sozinho, no sentido da execução de algumas etapas da vida, eu sinceramente acho que a amizade é alguma coisa para ser semeada, para ser cuidada, para ser percebida como uma das maiores dádivas da vida humana. Um amigo é alguma coisa de tão preciosa, tão precioso, que a gente não pode simplesmente deixar para lá. Agora, é bom dizer, e eu quero frisar aqui, nesses tempos de rede social, em que uma das complicações do nosso tempo é que as pessoas confundem a amizade com relacionamentos virtuais.
há quem pense que por ter 5.000 amigos lá no Facebook, ou tantos mil seguidores no Instagram, ou nas fanpages, essas pessoas são da sua relação mais próxima. E isso se torna um equívoco. Não há como um ser humano, efetivamente, ter muitos amigos. Ele pode até ter muitos conhecidos, mas uma amizade curadora, restauradora, ela vai precisar de certos vínculos emocionais, e eu vou dizer quase que viscerais, que nós não vamos conseguir construir com muitas pessoas. Seria uma ilusão apontar para as pessoas a capacidade de termos relações viscerais com muitos, mas é fundamental que hajam relações profundas com algumas pessoas. É fundamental nos dias de hoje, com amizades tão superficiais, com pessoas tão superficiais como essas que vivemos hoje, nesse tempo superficial em que estamos, superficial e de alguma forma de corações indiferentes. É fundamental que nós encontremos amigos de verdade para a construção de uma caminhada, de uma jornada. Eu sempre digo a vocês, eu não tenho a menor dúvida de que nós somos 4 amigos. Isso pode trazer até algumas questões para alguns outros parceiros de caminhada. Não estou dizendo que nós somos os únicos amigos uns dos outros, temos outros, é claro, mas há quem queira construir uma amizade como a que temos com 10 minutos de papo. E nossa amizade só é o que é porque há muitos anos nós investimos nela. E não há como ter uma amizade de micro-ondas. Essa nossa amizade é forjada num fogão a lenha, muito rico, muito caro, muito importante. Há que se investir tempo. Então, eu entendo que um dos cuidados mais importantes para uma vida saudável, de quem quer que seja, é trabalhar pela construção de vínculos significativos na história da nossa vida. Sim, César, muito bem. Amizades que têm que ser bem pautadas em um trabalho. Você falou muito comigo algumas vezes que amizades tem que investir nela, né? Tem pessoas que querem ser amigos, não investem em tempo, não investem em recurso. Às vezes é para sair juntos para almoçar, para se encontrar. É importante que seja levado a sério. Só para dar um ponto rapidamente, a questão quando você tocou, e foi muito boa alerta, para que a intensidade que o Cristo viveu não seja equivocada com a intensidade exacerbada. Eu acho que é importante trabalhar intensidade mesclado com intencionalidade, intensidade intencional, sabendo o que está fazendo para não ser instintivo. Muito bem. Agora, então, o não cuidado da vida emocional, o desdém à vida emocional para achar que tudo é espiritualizado, o não cuidado do seu descanso, do seu cuidado físico, e não construir vínculos afetivos de entranháveis afetos, como fala o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, pode nos conduzir a um caminho que vai nos levar, às vezes, à solidão, e é aquele chavão que muita gente falou, que o ministério pastoral é solitário, que o púlpito é solitário. Realmente, o momento do púlpito é solitário, mas a vida ministerial não necessita ser solitária. E ainda vivemos uma realidade dura hoje do suicídio, provocado muitas vezes pela depressão. O mês de setembro, no mundo inteiro, é comemorado o Setembro Amarelo, inspirado naquele jovem norte-americano que se suicidou ainda muito jovem, com seu Mustang amarelo, e que o mundo inteiro passou a copiar, o Brasil também. Então, o mundo passou a pensar com mais seriedade o quanto a depressão pode conduzir ao suicídio. Se você me permite, queria convidar o Valmir mais uma vez, também como profissional da área. Vamos falar um pouco sobre isso, Valmir, o quanto que, não só para pastores, para todas as pessoas, mas também muito para pastores e líderes, a importância de não tratar a depressão com qualquer coisa, não espiritualizando toda hora, nem desdenhando a depressão, achando que é mimimi, que é fraqueza emocional, o que de fato é a depressão que ela pode causar no ser humano. Valmir. Bom, Silfar, nessa questão da depressão, ela vem acompanhado de outros fatores bem interessantes quando está relacionado com a religião, principalmente dentro do cristianismo, que é o nosso contexto que nós estamos falando. Até alguns anos atrás, em se tratando de realidade no Brasil, por exemplo,
eram poucas pessoas que tinham acesso a um gabinete de psicólogo. Normalmente eram pessoas de uma classe mais privilegiada, que tinham, não apenas pela questão financeira, mas até mesmo pela sua própria formação, que tinham uma concepção mais abrangente para entender que havia esse espectro dos problemas emocionais, mentais, psicológicos que deveriam ser tratados. Na história das religiões, de várias religiões, não apenas do cristianismo, mas nós estamos tratando do cristianismo em específico aqui, não é realmente novidade para ninguém que muitas das enfermidades no passado, que hoje estão identificadas e catalogadas pela medicina, eram consideradas simplesmente obras de espíritos malignos, de demônios. Assim foi com várias enfermidades, inclusive com enfermidades como epilepsia, que no passado algumas pessoas achavam que era simplesmente demoníaca e hoje nós sabemos que não é. Isso é uma marca da natureza humana. Nós temos uma tendência natural nossa de tudo que é novo a gente resistir, de tudo que é inexplicável a gente tentar atribuir como origem espiritualista, né? E não é diferente no seio da igreja. Infelizmente, muitas pessoas ainda hoje, e não quero aqui de forma nenhuma ofender ninguém, mas estou apenas colocando minha posição e a realidade, existem muitas pessoas hoje dentro do seio cristão que ainda continuam acreditando que tudo quanto é tipo de depressão é simplesmente demoníaco e que não há nada de físico nisso. Eu, particularmente, eu compartilho do pensamento que eu acredito que existam casos em que a depressão possa ser unicamente biológica, unicamente de causa emotiva, relacional, ou traumas, mas eu acredito também que existem casos em que uma pessoa está apresentando os mesmos sintomas de depressão, porém é de causa espiritual. É o que nós chamamos de opressão. Quando a gente analisa a opressão, ela abrange os sintomas de uma opressão no mundo do espírito, ela abrange basicamente vários dos sintomas da depressão e dos sintomas da ansiedade. E é claro que aí entra uma questão muito forte, que é, então, como saber o que é um, como é outro, tem a questão do discernimento, tem a questão da oração, mas partindo do ponto que, tratando aqui da depressão física, mental, emocional, não espiritual, que você está falando, existem casos de pastores, inclusive, de crentes, de cristãos, que chegam ao ponto de cometer suicídio. E isso é o ápice da preocupação, é onde é o transbordar do copo. Por quê? Porque o suicídio é visto pela maior parte dos cristãos, em vários segmentos, por muitos anos, como que sendo um ato extremamente pecaminoso e que, inclusive, cuja a consequência é imediatamente o inferno. Isso provém pela história, desde das tradições católicas mais antigas, onde afirmava-se categoricamente que todo suicídio era passível de ir para o inferno. Em algumas culturas, a pessoa não podia nem mesmo ser enterrada no cemitério junto com outros, tinha que ser enterrados à parte. Com a reforma, com a vinda da reforma e entrando Lutero, entrando Calvino, com o desenvolvimento do que nós chamamos da soteriologia, com o desenvolvimento da história com relação à salvação, e principalmente no âmbito mais no que nós chamamos teologicamente mais reformado, com a abrangência e da plenitude do que eles chamam de a perseverança dos santos, essas posições começaram a ser questionadas a tal ponto que hoje colocam assim, até onde um cristão realmente se suicida? Porque se Deus é o autor da vida, ele só suicidou porque Deus permitiu. Então, na verdade, um cristão não consegue se suicidar. Deus permite que ele se suicida. Tem um outro pensamento que não, é possível suicidar sim, mas nem todo suicídio vai para o inferno, vai depender da situação. E outros acreditam que não, todo suicídio vai levar para o inferno. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu não sei se alguns de vocês vão ter, para afirmar que uma pessoa que suicidou, que ela foi para o inferno, assim como eu também não tenho resposta para afirmar que uma pessoa que morreu de causa natural, que morreu de um acidente, independente de como estava a vida dela, eu não estou aqui para afirmar se ela foi ou não para o céu. O que eu posso dizer para você é que existem pessoas hoje que não suicidaram, mas que estão vivendo uma morte. Isso eu acho que é pior do que o suicídio. Porque eu entendo que quando uma pessoa suicidou, ele está debaixo de uma pressão muito forte, é o meu entendimento. Ele está debaixo de uma pressão muito forte, e eu não considero essas pessoas fracas, muito pelo contrário. Eu acho que elas foram fortes até um ponto em que resistiram, e todos nós, veja bem, seu Farney, todos nós temos um limite. Não pensa, nós estamos falando de self-care aqui, não pensa que você nunca vai ficar estressado, que você nunca vai ter ansiedade, que você nunca vai ter um burnout, como diz na América aqui, que você vai simplesmente entrar num surto, que você nunca vai poder ter um problema. Isso pode acontecer com a gente. Pode, sim. Eu tenho experimentado casos disso na minha própria vida, na minha própria família. Agora, a boa notícia é que a forma de medicar essas depressões, quando elas não são curadas, elas são pelo menos
quando devidamente tratadas, você tem como gerenciar isso para que a pessoa continue atuando plenamente. Na história cristã, nós vamos ver muitos pregadores, inclusive homens grandes pregadores, que tinham problema de depressão, mas que sobreviveram a isso com oração, com tratamento. E o importante é pensar o seguinte: não é se eu vou ter ou se eu não vou ter depressão, é o que eu posso fazer para evitar que o estresse chegue, que a ansiedade chegue, que a depressão chegue, até porque algumas dessas pessoas que estão tendo depressão ou ansiedade não é por fator relacional nem ambiental, são por fatores já previamente genéticos. E o importante é saber o que eu posso fazer para prevenir para chegar lá. E se acontecer de eu chegar, quais são as ferramentas que eu posso usar, além das disciplinas espirituais que estão na minha mão, como oração, como a bênção de Deus, eu posso também usar a psicologia de maneira saudável para me ajudar nessa área. Isso é o que eu penso. Obrigado, Valmir. O nosso decano aqui é o Sérgio, o mais experiente dos 4, né, no Ministério Pastoral, mais tempo de ministério. E eu quero direcionar essa questão, Sérgio, especificamente aos pastores que vão assistir esse vídeo. Como nós, pastores, podemos auxiliar alguém que nos procura no gabinete pastoral com sintomas de depressão, com questões emocionais graves, e que nós percebemos que chegou ao nosso limite. A gente está usando a base bíblica, a teologia, o gabinete pastoral, o aconselhamento, usando as ferramentas que a igreja tem. Hoje há muitas ferramentas boas, como Celebrando a Recuperação, enfim, trabalhos da Universidade da Família, vários trabalhos internos da igreja, que são braços de apoio a irmãos que enfrentam questões emocionais ou algum tipo de aditivo ou dependência. Mas há um momento que me parece que é importante o pastor perceber que chegou ao seu limite. Como perceber isso? Alguma dica para isso? Como o pastor pode fazer? É complicado isso? É bom que o pastor peça ajuda a um terapeuta? Como indicar um terapeuta? Fala um pouco sobre isso, até se quiser ficar à vontade, compartilhar a tua experiência ministerial em algum caso específico. Fique à vontade, meu amigo. Olha, Silfarney, eu diria o seguinte, eu tenho sim, como pastor, lidado com casos de pessoas que vêm à procura de aconselhamento pastoral, de algum tipo de direção ou de orientação para um drama da vida. E o meu entendimento desse assunto tem a ver com o que o Valmir, vou pegar uma carona no que o Valmir acabou de expor, quando ele falou sobre ferramentas que vão desde as disciplinas espirituais até mesmo encaminhamento ou a sugestão, melhor dizendo, de um membro da igreja para um cuidado profissional na área da psicoterapia. Isso tudo parte do entendimento bíblico da graça de Deus, ao meu ver. O meu entendimento hoje, o meu entendimento não é melhor do que o de ninguém, muito pelo contrário, né? Mas o meu entendimento da graça de Deus hoje tem muito a ver com o que a Bíblia fala sobre a multiforme graça. A graça de Deus se manifesta de múltiplas formas, multifacetadamente. Por isso que hoje eu não tenho nenhum problema em entender que a graça de Deus está no meu gabinete, na palavra que vai ser a base da minha ministração ou do meu aconselhamento a um membro que me procure, e também identifico sem nenhum problema a graça de Deus multiforme no consultório do terapeuta. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom, a Bíblia diz, desce do alto, vem do Pai das luzes. Se é bom, se está ajudando uma pessoa a lidar com os dramas da vida, é graça, é bênção. Eu não faço essa dicotomia extrema entre cuidado espiritual e cuidado terapêutico profissional. Para mim, tudo aquilo que abençoa o ser humano foi providenciado pelo Criador, porque Ele nos ama. Lá em Gênesis mesmo, capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia fala sobre a ordem de Deus de dominar sobre peixes e aves e animais, répteis, etc. Ali nascia, o berço da ciência está exatamente no domínio que o homem exerce sobre as questões da natureza. Então, todo conhecimento emana de Deus, todo recurso, ferramenta, instrumentação para a vida é de Deus. Agora, é claro que quando um membro bate à porta do meu gabinete pastoral, em respeito a ele, eu não vou dizer assim, a queima-roupa, olha, nem me procure, vai procurar o terapeuta fulano de tal, porque se ele é um cristão, ele procurou a mim como pastor, em respeito a ele eu vou ouvi-lo, vou usar as ferramentas que me cabem, que estão no meu universo de serviço, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, se eu chegar a um momento em que perceber que esse irmão, essa irmã,
pode se beneficiar de um outro aspecto da graça de Deus, que não está no meu escopo, sem problema nenhum eu vou referi-lo, vou encaminhá-lo, e eu fico muito feliz porque tenho visto vários amigos que têm dedicado a vida ao estudo da mente humana, como você, como o Valmir, como o pastor Marcos Rosas e outros aqui no Brasil. Isso é extraordinário. E isso, para mim, é um leque que oportuniza o cuidado do membro da minha igreja de maneira bem mais ampla do que era no passado, como o Valmir colocou. Antigamente, cuidado emocional, psicológico, era coisa de gente sofisticada. Hoje, a graça de Deus está muito mais disponibilizada no meu gabinete pastoral e também no consultório do terapeuta. Só uma ressalva, se você me permite. Eu queria fazer uma observação, nem sei se ela faz sentido, mas vou arriscar aqui. Do mesmo modo como no passado percebeu-se uma certa alergia por parte de pastores com relação ao consultório do terapeuta, pastores tinham resistência em referir os seus membros para o cuidado profissional de um terapeuta, eu só queria fazer uma nota de equilíbrio aqui, que nós entendêssemos isso. Nenhuma ciência é superior à outra. Nem o pastor deveria, ao meu ver, dizer não mando ninguém para terapeuta porque isso não é de Deus. É a fé que resolve. Como também nenhum terapeuta deveria descontar o valor do trabalho espiritual, do gabinete pastoral, como coisa de só menos importância. Não é o seu caso, não é o caso do Valmir nem do Marcos Rosa, mas eu às vezes suspeito que há também um excesso de valorização do cuidado profissional, como se a fé não fosse instrumental nesse processo. Havendo equilíbrio, havendo cuidado, havendo respeito mútuo, entendendo que a graça é multiforme, quem tem a ganhar é um membro da igreja, em todos os sentidos, ao meu ver. Corretíssimo, Sérgio. Inclusive o final, corretíssimo. É isso aí. A gente tem que lutar por esse equilíbrio, né? Há um grande risco de pastores se perderem na filosofia, por exemplo, na ideologia política e também hoje no campo da psicologia, na área do coach, que é outra área também específica, daria um dia conversar sobre isso, né? Que não seria um preconceito. Não podemos transformar o púlpito numa sessão de coaching, em sessão de terapia. E como também um pastor que é psicólogo não pode transformar o sucesso terapêutico num púlpito. E as duas ciências têm que caminhar juntas, corretíssimo, perfeito, muito bem colocado. Agora, César, eu puxei para o Sérgio para pensarmos o trabalho de um pastor como nós, que precisamos, dentro do gabinete pastoral, perceber de forma coerente, como o Sérgio disse muito bem, não já de cara rechaçando a ajuda pastoral para o indivíduo, apenas que ele aponta ou denota alguma questão psicossomática, emocional, mas ao perceber-se no seu limite, o pastor indicar essa pessoa em busca terapêutica. Mas o pastor já prestou ajuda pastoral. Aliás, deixa eu abrir mais um parênteses aqui, eu imagino que o Valmir sim também de experiência, é muito mais, a ajuda do indivíduo é muito mais rápida, terapeuticamente falando, porque ele tem um apoio espiritual também. Agora, e aqueles que não são pastores, César, que estão nos assistindo agora, o que fazer se eu sou um indivíduo que não sou pastor, mas um amigo meu apontou um sintoma de depressão, um amigo meu aponta um problema que talvez fale de ideação suicida. E as pessoas vêm conversar comigo. O que eu posso fazer quando eu não sou pastor? Vou dizer, procura um pastor, procura um psicólogo, ou posso fazer alguma coisa a mais? O que uma pessoa que não é pastor nem psicólogo, algo que ele possa fazer para ajudar alguém que está enfrentando a crise emocional e quem sabe até com ideação suicida, César? Eu diria, Silfarney, que para um amigo, a maior manifestação de cuidado é a empatia. É não fazer com que seja simples demais, como se fosse uma coisa de frescura, usando a palavra assim, isso é frescura, isso é bobagem. De alguma maneira, perceber. Acho que todas as pessoas podem voltar a essa forma de viver a sua caminhada. Como eu disse na minha fala anterior, nós vivemos um tempo de muita superficialidade, de muita indiferença, um tempo estranho como eu poderia dizer assim, um tempo em que as pessoas, de alguma forma, não têm empatia umas pelas outras por conta desta pressão individualista que estamos vivendo. Mas se alguém quer, de fato, viver e ser bom para o outro, não precisa ter uma formação
você ser bom, você se preocupar, você ter empatia. E tudo que Jesus fez, da grande obra de Jesus, pode ser repercutida na prática da compaixão. Se nós nos compadecermos uns dos outros, com certeza nós vamos, de alguma forma, construindo e edificando de verdade relações saudáveis. Não olhar o outro como alguém que simplesmente não consegue se desvencilhar dos seus problemas, mas ser a ajuda, a mão que se importa, que se estende. Jesus, uma vez, propondo a questão da reflexão sobre o próximo, ele constrói aquela parábola que nós resolvemos chamar de parábola do bom samaritano. Foi exatamente o improvável que estendeu a mão, que abraçou, que cuidou, que fez a diferença na vida daquele homem que havia sido assaltado. Se a gente pensar que as emoções assaltam a gente, assaltam as pessoas e muitas vezes destroem as pessoas, o nosso compromisso deve ser o compromisso do samaritano, que bondosamente estendeu a sua mão, gastou tempo, abraçou, levou para o lugar adequado. E algumas vezes, como há um rechaçamento, algumas vezes, das terapias psicológicas e até das terapias psiquiátricas, as pessoas acham, não vou porque eu não estou maluco. Essas são algumas expressões assim. Um amigo de verdade pode ajudar na condução desta pessoa, deste seu amigo, para um lugar onde vai ser curado, onde vai ser, pelo menos, diagnosticado, onde ele vai ter uma direção para a sua vida. Então, eu creio, como você me perguntou, o que um amigo, uma pessoa que não é nem pastor, nem psicólogo, pode fazer, ame seu amigo. Seja empático, tenha compaixão, faça as coisas de maneira simples, mas objetivamente. Nunca simplifique a dor alheia. Não seja alguém que fique sempre na construção de essa é uma bobagem, isso vai passar. A dor alheia é sempre uma dor importante. Excelente, César. Isso aí. Não precisa ser profissional para isso, tem que amar os amigos, né? Gente, o tempo passa muito rápido, é uma pena. Mas a gente também não quer prolongar demais o programa. Nossa ideia é ter programas que não sejam tão extensivos para que você possa absorver bem. Se for preciso, a gente pode até voltar a esse tema em um novo encontro nosso. Mas agora eu queria pedir a cada um de vocês, começando com o Valmir, depois o Sérgio, depois o César e eu finalmente, fazendo a rodada final, cada um tivesse um minuto para dar uma palavra, uma consideração final, quiser deixar de mensagem sobre esse tema. Começando com você, Valmir, fica à vontade, meu amigo. Eu só gostaria de sugerir, nenhum conselho, uma sugestão para quem está nos ouvindo, que invista na sua pessoa. Porque a melhor forma de você ajudar as outras pessoas é quando você está ajudando a você mesmo. Eu, particularmente, creio que nós podemos, inclusive, abreviar os nossos dias nessa terra. Em que sentido? Eu acredito que, às vezes, tem pessoas que estão morrendo aí em tempo mais breves do que deveriam estar morrendo porque não se cuidaram. E alguns estão se cuidando muito bem na área espiritual, estão se cuidando, fazendo o seu jejum, lendo a palavra de Deus, evitando o pecado, mas não estão se cuidando em outras áreas do seu corpo, em outras áreas das suas emoções. Então, a minha sugestão cuidado para você não se comparar, cuidado para não ficar correndo atrás de modismos, só porque algumas pessoas estão fazendo isso, eu vou fazer também, mas busque realmente uma vida mais saudável. Busque realmente se exercitar, coisas que te relaxem, coisas que te desestressem, e entenda que você não é um super-homem, não é uma super-mulher, não é um super-crente, não é um super-pastor. Você tem as suas limitações e vai chegar uma hora que, se você não cuidar desse corpo, essa carcaça nossa, ela vai começar a pedir conta. E não adianta misturar o espiritual nessa hora. Não basta só ficar orando e pedindo a Deus assim, me cura, me cura e cura, porque nós temos responsabilidade para curar, para cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e nós vamos sofrer as consequências mais na frente de como nós estamos vivendo hoje. Sérgio, tuas considerações finais, meu amigo. Libera o meu microfone, está multado aí. Dá tuas considerações finais, por favor. Eu quero apenas fazer minha última intervenção nesse bloco,
reforçando tudo quanto foi falado aqui, todos nós valorizamos, sem dúvida alguma, a importância do cuidado pessoal. Eu, por exemplo, acabei de chegar de férias ontem, né? Passei alguns dias com Denise, porque, de fato, entendo que eu não sou um super-homem, eu sou limitado, e minha família também precisa de cuidado, desse tempo de atenção à nossa própria estrutura física e emocional. Mas eu queria finalizar, Silfarne, Valmir e César, fazendo um contraponto aqui. Pode parecer estranho, o tempo não me permite delongar e nem eu vou, mas eu quero apenas fazer um contraponto. Uma vez que nós estamos falando a muitos jovens vocacionados, do outro lado da tela tem muitos pastores jovens e gente que está aí considerando envolvimento no ministério cristão, uma das palavras-chave do cuidado pessoal, ao meu ver, é equilíbrio. Eu sei que a gente está muito preocupado com questões de dramas envolvendo pastores que têm suicidado, que têm sofrido tremendamente, né? Perdendo famílias, perdendo até mesmo a vontade de viver. Isso é um fato do nosso tempo. Porém, o meu contraponto é o seguinte: não pense por isso que a obra de Deus é um convite para a destruição da sua alegria de viver. Essa associação de obra de Deus com males emocionais tem que ser também curada, ao meu ver. De que maneira? Porque existe um poder preservador no desgaste. Por mais paradoxo que isso seja, e meus amigos sabem que eu amo o paradoxo, existe uma preservação no desgaste. Como assim? Olha, o apóstolo Paulo chegou a dizer: eu, de boa mente, pretendo gastar e me deixar gastar por vocês, ainda que amando-vos mais eu seja menos amado. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. Então, há um desgaste no ministério que não deve ser confundido como coisa danosa, para que a gente não pense aí, ou não sugira, ou não acabe vendo uma geração de líderes alérgicos ao sofrimento e ao desgaste. Enquanto estamos conversando aqui, há irmãos nossos que estão perdendo famílias na igreja proibida, no Oriente Médio, e se não fôssemos analisá-los pela ótica da preservação pessoal, eles seriam condenados, porque estão arriscando o pescoço, a família, os filhos, a saúde. O próprio Paulo aponta para esse caminho. Então, a obra de Deus não é culpada pelo desgaste. A culpa pelo desgaste emocional é nossa, é o nosso desequilíbrio. É importante observar isso para que nenhum obreiro novo, jovem vocacionado, tenha até medo de se envolver com isso, porque senão ele vai perder a família, a integridade. Não, calma. A obra de Deus é uma alegria, é um deleite. E há que ter entendimento disso. Embora o pastorado me desgaste, em muitos casos, mas ele também me preserva. Até o meu desgaste na obra tem me preservado, porque eu olho para amigos que abandonaram o ministério em nome de um cuidado pessoal e hoje são infelizes. E muitas vezes, por eu ser um pastor, um pregador, tenho me cuidado também por causa disso. Então, eu não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, mas quero só deixar essa nota final em nome da obra de Deus. A obra de Deus não é negativa. O desgaste é erro nosso. Adoecimento é falta de equilíbrio nosso. Mas não tenha medo de se envolver e até poder dizer como Paulo: da minha parte, eu quero gastar e me deixar gastar por vocês, se esse for o caso. Amém, amém, Sérgio. César, tuas palavras finais também, meu amigo. Eu vou apenas ler um texto de Provérbios, que eu acho que vai caminhando junto com isso que o Sérgio disse. Provérbios 3, 21 em diante diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite ao seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Então, o autor está recomendando que o equilíbrio e a sensatez sejam como um colar e que a gente vai viver consequências benéficas desta vida equilibrada. Eu acho que todo desequilíbrio é adoecedor. Então, o convite deste dia, desta reflexão de hoje, é que você olhe para a sua vida e busque equilibrar
todos os sentidos, em todos os ambientes da vida, seja o ambiente espiritual, o ambiente físico ou o ambiente emocional. Esses ambientes precisam estar equilibrados para que a vida seja experimentada de maneira excelente. Obrigado, César. É isso aí, eu quero encerrar apenas dizendo isso. Nós precisamos entender que esse equilíbrio é, de fato, a palavra máxima aqui. O Sérgio está, acho que, há mais de 30 anos no Ministério Pastoral, Sérgio, é isso? Sérgio. É, por aí. O César está há cerca de 30 anos, hein, César, no Ministério Pastoral? Eu fiz 30 anos agora em janeiro passado. O Valmir está há mais de 25, está também 26 no Ministério Pastoral, Valmir? 27, se faz. E eu estou há 25 anos exercendo o Ministério Pastoral. E todos aqui estão vivendo intensamente isso. Então, sim, é possível viver o Ministério Pastoral com saúde. Agora, é importante ter os cuidados necessários. Eu quero encerrar apenas lembrando que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 16, aqui eu fecho nossa fala. Atente bem para a sua própria vida, cuide de si mesmo, e no final do versículo, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Cuide de você mesmo, mas não deixe de servir ao Senhor. Esse acho que é o caminho para uma vida saudável. Deus abençoe a todos. Não esqueça de compartilhar, de espalhar essa mensagem para outras pessoas. Até o próximo encontro For Connections. Tchau, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço.